Gente, eu, eu amo o peturro, que é o petista burro. E eu adoro o petoide, que é o petista debilóide. Eu adoro porque uns são pau mandado, né, robozinho. Mas tem não robô, tem o cara que vem aqui no canal pra começar a ter chilique, né? A tese furada, é golpe, é golpe, é golpe, houve golpe, planejou golpe, Bolsonaro sabia de golpe, 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 golpe. O cara fica muito doido, gente. Parece aquela época do impeachment, golpe, é golpe. Vocês lembram disso? Hã? Gente, o petoide e o peturro, quer dizer, o petoide, o petista debilóide e o peturro, que é o petista burro, eles são hilariantes, gente. Eu não sei se eu dou... Antigamente eu dava risada do bolsonarista, mas esse supera, né? O cara que acha que o Bolsonaro preparou um golpe, ou que tinha um golpe, o Bolsonaro sabia. Esse cara, ele simplesmente não tem a mínima noção do que é um golpe. Nada, nada. Qualquer coisa ele chama de golpe. Inclusive, eu acho que esse é o tipo de gente que a hora que ele tá fazendo sexo, ele acha que é um... Bom, já que me pegaram aqui, né? É golpe. Gente, é show. É show de bola. Né? Os caras inventaram um negócio que os próprios que estavam querendo inventar não inventaram. Gente, para, não façam isso não, é feio. A burrice é uma coisa feia, gente, não pode. Vejam, pelo amor de Deus, né? Vocês querem endeusar o Bolsonaro, por quê? Vocês querem agora endeusar esse general doutor em ciências da guerra? Por que esta preocupação? Hã? Por que essa obsessão em querer fazer com que o Carluxo, que criou o mito, tenha razão? De fato, o Bolsonaro era este esplendor. De duas uma. Ou se quer que Bolsonaro se transforme realmente numa figura importante da República, um militar radical de direita que faz e acontece, para poder usar isso politicamente, ou, o que eu acho mais provável, essas pessoas que acreditam em planejamento de golpe em golpe são idiotas. É mais provável essa segunda hipótese, porque a primeira não tem mais o que fazer com ela. Utilizá-la em eleições, daqui para frente é bobagem. Não vai pegar. Não estamos mais em 2018, 2022, 2023, não estamos mais. As coisas passam, estão caminhando para outra situação. Ficar querendo invocar o fantasma do Bolsonaro como um militar radical que é capaz de organizar um golpe para poder ganhar a eleição, isso é a pior tática possível, porque a próxima eleição vai ser mensurada não a partir do Bolsonaro, ou do que o Bolsonaro pode fazer. A próxima eleição vai ser mensurada a partir do que o Lula, o governo Lula fez. Então eu tô achando que é burrice mesmo. Já que não vai ser utilizado na eleição, é burrice mesmo. É a incapacidade de entender como é que se faz um golpe no Brasil, no tamanho do Brasil, na complexidade do Brasil. Eu já expliquei 1000 vezes, mas o fato de aparecer de novo a pessoa dizendo que eu insisto numa tese errada é porque a pessoa não é capaz de acompanhar o vídeo e também não é capaz de ler absolutamente nada sobre os golpes de Estado. Você precisa, para golpe, 3 elementos básicos.
Primeiro, é que as classes dominantes, elas estejam insatisfeitas e sem saída. Elas não estavam insatisfeitas e sem saída. Elas tinham uma saída muito tranquila. Qual? Governo Lula. Governo Lula. Tá aí, ó. Hã? Que coisa mais conciliadora que isso? Não só. Eleições de deputados. Tá aí, ó. A direita fez maioria. Então, não há medo nenhum. Medo nenhum. Tanto é que os banqueiros, empresários não se moveram para nada. Quartel, os militares. Esses gatos pingados da reserva iriam dar um golpe, planejaram um golpe. Eles estavam conversando com o Cid e falando abobrinha. E alguns, gente, você repara pela fala, é mais querendo aparecer para o Cid, para o Bolsonaro, do que realmente falando a sério. Olha, esses kids pretos, eles são, né, um bando de panaca. Tanto é que não foi para frente nada. Não, eles dividiram em grupos, Bolsonaro. Meu Deus do céu. Eles dividiram em grupos o quê? Eles falaram que iam se dividir em grupos, não dividiram em nada, nem tomaram iniciativa para nada. Que grupos são esses? Que barbaridade de bobagem. Agora, tem um terceiro elemento aí, né? As classes dominantes, os militares, e um terceiro elemento é o momento. O Brasil não vive mais situações de golpe, gente, de momento de golpe. Não tem como você trocar governadores, trocar prefeitos e alguém assumir o poder, a não ser que você tivesse, de fato, uma liderança popular, carismática, que pudesse trazer para si. Agora o Bolsonaro perdeu as eleições. Nem ele é carismático para trazer para si nada. É muito mais fácil, né? Muito mais fácil o Lula trazer para si uma série de coisas do que o Bolsonaro. E o Lula sabe capitanear, né? Sabe capitanear as coisas para ele. Então, tese de golpe é tese de peturro, o petista burro. Tese do petoide, o petista debilóide, que é você que está querendo reagir contra mim. Você não sabe que é golpe. Não vai nunca saber porque não quer estudar, não quer aprender. E fica com raivinha. Pode tirar a calça e pisar em cima e ter raivinha. Esse professor aqui vai continuar explicando o correto. Esses caras que estão aí, ó, presos, eles estão presos legitimamente. Por quê? Porque independe deles organizarem ou não organizarem o golpe, eles estão passando por uma investigação por conta de falar demais. Falar, inclusive, daquilo que não ia fazer. Vocês se lembram que tinha um grupo de empresários, inclusive o velho da Havan participava, que eles ficavam falando de golpe? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando o Alexandre de Moraes pegou eles, vocês estão articulando o que aí? Não estamos articulando nada. E de fato não estava. De fato não estava mesmo. Gente, mesa, ó, WhatsApp. Em época de Covid, tem abobrinha pra caramba. Tem cara que se vangloria, pra aparecer. Teve muita gente. Teve um coitado até que pegaram ele. Ele tem uma patente, não sei se ele é sargento. E ele confessou isso.
Falou, gente, eu falei pro Bolsonaro e tal, eu falei tal, escuta, mas era para aparecer, era para demonstrar poder que eu não tinha. E esse Kid Preto que tá aí, né, que ele é o radical e tal, tá aí, ó, Braga Neto. Me diz uma coisa, já, né, o cara que defende a tese de que houve planejamento de golpe, né, me diz uma coisa, por que o Pazuello não conseguiu pôr o oxigênio em Manaus, que ele não conseguiu pôr no avião? Você já imaginou? Esse general, esse radical, é igual o Pazuello, a mesma coisa. São né? Eles não conseguiriam nem distribuir as armas. Nem distribuir as armas. Outra coisa, gente. Outra coisa. Ninguém que dá um golpe a sério, que planeja um golpe a sério, fica fazendo golpe em WhatsApp. Ninguém, gente. Nem um imbecil. Tá? Nem um imbecil. E também ninguém imprime nada. Tanto é que, né, a dificuldade, depois de tanto tempo, né, para se conseguir a documentação que montou o quadro de 64, nossa, né? Teve historiador aí que investigou e não acha. É como né? Não acha. Por quê? Porque os caras planejaram a sério. E tal dia aconteceu. Não foi voluntário, não foi assim voluntarioso. Ah, eu levantei e vou dar um... Não, a coisa foi planejada. Né? Teve um golpe não planejado. Esse foi tentativa. Esse foi realmente tentativa. Foi quando o Juscelino Kubitschek ganhou a eleição, né? E se tentou não dar posse para ele. E o ministro da Guerra, o Lott, foi lá e debandou os caras. Dali para frente, as classes dominantes, os banqueiros, o capital internacional, os militares começaram a pensar em 64, num golpe para valer. E aí começou o planejamento. Agora não tem planejamento nenhum, gente, nem era clima para nada, né? E o Bolsonaro, ele vai acabar, se o Petoide e o Petu continuarem, o Bolsonaro vai acabar como herói nessa história. Vai. Porque o crime que ele cometeu, que foi de matar 700 mil pessoas, isso não importa pro Petoide e pro Petu. Tá? Não importa, porque o Petoide e o Petu, eles só pensam em política. Eles não sabem pensar no ser humano. Então, eles querem prender o Bolsonaro por aquilo que o Bolsonaro não fez. Por aquilo que ele fez, eles não querem. Se hoje se condenar o Bolsonaro pela Covid, o Petoide e o Petu vão vir aqui, ó, né, pra não, entendeu? Eles não querem. O Petoide, o petista debilóide, e o Peturro, o petista burro, eles vivem de ideologia política mesquinha e burrice. Foi contra eles que nós criamos a esquerda reflexiva, exatamente para a gente entender os processos. O mais interessante dessa história deles manterem a ideia de golpe é a fuga do Bolsonaro, né? Bolsonaro ia dar um golpe e fugiu, né? Como é que você explica isso? Ele ia dar um golpe por WhatsApp, ele ia detonar de lá o golpe, né? A festa da Selma é o golpe, o 8 de janeiro é o golpe. O cara foi lá e defecou em cima de uma mesa e aí pelo cheiro foi derrubando os ministros, né? Foi caindo Alexandre, caindo e tal, né? E os milicos, né? Cadê? Petoide, Peturro, você quer ser burro. Petoide, você quer ser debilóide. Eu dou risada de vocês. Vocês não vão nunca sair desta merda. Só que vocês vão fazer uma coisa que quase que vocês estão fazendo já. De novo vocês estão trazendo o Bolsonaro para a condição de herói e de vítima. E não culpe o Alexandre de Moraes por isso não, porque o Alexandre de Moraes está completamente certo. Os caras fizeram conversas erradas e o cargo que eles tinham não permitiam essas conversas.
As reuniões que eles fizeram são reuniões que não planejaram nada, mas aconteceram como reuniões. Não importa que eles não detonaram nenhum processo ou nem chegaram a planejar. O fato é que eles não podiam estar falando o que falaram. Você não pode, como general, falar contra a Constituição. Você não pode, como presidente, fazer uma reunião com embaixadores de todos os países e falar contra as eleições. Você não pode, como candidato a vice-presidência, como militar, se reunir para falar, mesmo que seja assim, em tom de brincadeira, que você vai matar o Lula. Então tudo isso está no pacote das investigações e o Alexandre de Moraes está correto. Está correto porque o nome que ele dá, tecnicamente, para a coisa, e nisso o Alexandre de Moraes é macaco velho, é esperto pra caramba, inteligente. O que ele fez? Ele tá dentro daquele processo ainda que se chama o quê? Atividades antidemocráticas que podem ferir as instituições. Esse é o nome técnico que ele dá. Ele não dá o nome de golpe. Agora, no contexto da conversa, e até nos textos, ele põe golpe. Mas ele fez uma coisa muito sabida para não ser pego mais tarde por algum jurista sacana. Algum jurista de direita sacana pode pegar ele mais tarde. Então o que ele fez? Ele desqualificou a palavra golpe. Ele falou em golpe tabajara. Dali para frente, a palavra golpe não importa mais, porque ele qualificou a outra expressão, que é as atividades antidemocráticas. Que, inclusive, está na mão do Alexandre de Moraes, porque elas se viabilizaram contra o STF. Daí, a tese do Bolsonaro, que não é correta, de que o Alexandre de Moraes não pode julgar, porque ele também era vítima no processo, no ataque às instituições, por exemplo, o STF, que já teve condenações. Embora o processo não tenha terminado, algumas fases individuais terminaram. Por exemplo, o caso do Silveira, que está preso. Mas está no pacote. Então, o Alexandre de Moraes vai levar isso daí, a imprensa vai levar. Né? Tem até um jornalista dizendo assim, esse golpe era mais sanguinário que o de 64. Que sanguinário? Mais sanguinário que o de 64? Que sanguinário, pô? Que... Esse... Gente do céu. Mas eu até acho que o Peturro, o petista burro, e o Petoide, o petista debilóide, eu até acho que eles realmente acreditam que o Bolsonaro é um planejador, um militar radical. Eu acho que eles acreditam porque, dada a burrice deles, eles não percebem a burrice do Bolsonaro. E eles realmente acham que o Bolsonaro é um cara capaz. Agora, o pior de tudo, gente, é você ver gente acreditando, ainda não entendendo, que não houve nem mesmo planejamento. Se houvesse planejamento, teria havido aquelas 3 condições que eu coloquei. Porque você não planeja um golpe sozinho. O primeiro planejamento é você procurar as classes dominantes. E Bolsonaro, durante 4 anos, ele não teve nenhuma dúvida sobre o fato de que as classes dominantes não estavam dando aval para ele romper com nada. Romper com nada. O Cid, inclusive, hoje foi prestar o depoimento na polícia e confirmou. Não, as pessoas falavam de golpe, faziam reuniões, patati patatá, mas, né, concretamente não se chegava a lugar algum. Já pensou? O Petoide e o Peturro, eles acreditam que um golpe é um cara entrando assim no lugar e pondo uma arma na cabeça de um sujeito e aí sai, né? É a visão meio que cinematográfica
de situações que não tem mais nenhum sentido. Nenhum sentido. Já viram um golpe para valer? Né? Vocês já viram os filmes da queda do Allende? Vocês já viram os textos de 64? Vocês já viram? Vocês nunca viram, né? Nunca o petista e o petóide não estudam nada. A boca tem que estar mexendo. Agora, vamos conversar sério. Vamos sair deste campo da idiotia do peturro e do petóide. Vamos conversar sério. Uma conversa séria, gente. E é gozado porque nessa hora o peturro e o petóide, eles desaparecem nessa hora. A hora que você quer conversar sério com eles e chamar a esquerda para uma atitude de homem, de gente. Aí eles desaparecem. Qual? A reação correta a esse tipo de converseira que ficou. Né? Converseira entre esse pessoal de matar, não matar, vamos comprar. Essa converseira, que é a conversa fajuta. Porém, onde é que esta conversa se origina? Por que é que essa conversa se origina? Qual é o núcleo dela? Você vai ver por que ela é louca e por que não foi para frente. Porque o núcleo dela é o anticomunismo que o Bolsonaro despertou em algumas pessoas que estão 50 anos para trás. Inclusive esse general que está preso, esse Fernandes aí. E onde é que isso mora? Qual a morada dessa coisa atrasada, maluca? A morada é lá em Agulhas Negras. A morada é lá no ensino militar. A morada está lá no lugar em que até hoje, passado governo Lula, governo Dilma, agora governo Lula, e não se mexe naquilo que se tem que mexer. E este agora, justamente por conta da pressão da imprensa, justamente por esta converseira de foi golpe e tal, não tem problema. Vamos utilizar isso, né? Já que o peturro e o petóide estão insistindo, vamos utilizar isso? Vamos utilizar isso para pensar os militares a aceitarem a mudança deste ensino. Primeira coisa, gente, que tem que ser feita, para, de uma vez por todas, não gerar mais gente que nesse general que está preso. Não gerar mais esse tipo de coisa. É trazer as escolas militares para o interior da LDB. Isso é fundamental que as pessoas façam a mesma escola no Brasil e não uma outra escola. Segundo ponto, esse é mais difícil, esse segundo ponto, é trazer a própria preparação dos militares já no alto nível para uma coisa que presta. Porque se você for ver, isso aí é um problema gravíssimo, gente. Se você for ver o que é equivalente a mestrado e doutorado dentro das academias militares, dentro da instituição de ensino superior militar, você fica bestificado. É uma bobajada que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma outra coisa que exista no mundo. É só burrice. Inclusive, há um monte de fabriquetas de tese para milico. Não tem metodologia. O texto está errado, não chega-se a nada, não tem pesquisa nenhuma. É apenas um papel que eles entregam lá para poder ter títulos dentro da própria instituição. Eles não têm nenhuma formação, nenhuma capacidade de fazer sequer
sequer um trabalho de fim de curso. Eu pergunto para você, o Bolsonaro é capaz de produzir um texto de 20 páginas como um trabalho de final de curso? É? Não é. Ele próprio já disse que uma vez deram um livro de presente para ele, ele falou para a pessoa que deu, né? Você não tá, né? Você não acha que eu vou ler, né? Ó, só para vocês lembrarem, uma coisa que saiu muito na imprensa. Bolsonaro ia pros, né? Ele chegava tarde no serviço. Ele entrava, ele lia meia página e ele cansava. E aí ele começava a assinar sem ler. O próprio Roberto Campos. Perguntaram pro Roberto Campos, o que você acha do Bolsonaro e do Lula? O Lula presta atenção no que eu tô falando. O Bolsonaro ficava voado. Bolsonaro sentado num computador fazendo um trabalho de final de curso como paraquedista na área de educação física. Vocês estão brincando comigo. Não é capaz. Entendeu? No entanto, eles são mestres e doutores lá dentro da universidade, entre aspas, dele. E isso precisa acabar. Porque não é possível que a história do exército brasileiro, que eles consultam lá dentro, tenha sido corrigida pelo Olavo de Carvalho. Não é possível que a literatura que eles consumam seja denúncias, parte de denúncias que o Pondé fazia contra professores, pedindo carta de aluno, né? Aluno escrevia carta, que eu nem sei se é verdade. Não sei nem se é verdade as cartas que o Pondé colocava, denunciando professores marxistas. Vocês lembram quando o Pondé fazia isso? É isso que eles consomem ali. Teve um evento na área de história, onde os colégios militares não estiveram presentes. Era a Olimpíada de História. E aí a resposta pela qual eles não foram foi fantástica. Foi a coisa mais sincera que eu vi na minha vida. Eles falaram, não, a gente não quer que os nossos alunos tenham convivência com os outros para não se contaminar. Se contaminar com o quê? Se contaminar com a doutrina democrática. O cara falou isso. Se a escola fosse séria, gente, o Bolsonaro não tinha colocado a filha dele lá sem exame. Uma escola séria não faria isso. É inimaginável, gente. É inimaginável o que acontece nessas escolas. Elas não têm absolutamente ensino nenhum. E a conversa de que eles sabem, a conversa que eles não sabem ciências humanas, mas sabem outras ciências, é a maior besteira do mundo, porque veja aí, o tal do astronauta brasileiro formado no ITA, ele não faz um cálculo de 2 mais 2. Então, para parar, né, gente? Aí é que tá o problema. Vai ser mexido? Não vai, por quê? Porque o petista e o petóide, o peturro e o petóide, eles fazem o barulho e aí o nego fica atrás de golpe. Resultado? O julgamento, se descuidar, vai ser lá em 2025. E se descuidar lá em 2025, esse julgamento ainda é capaz de transformar o Bolsonaro em mártir da direita. Dependendo de como tiver o governo Lula, se não tiver bem economicamente, até sai pela culatra essa porcaria. Mas você não consegue dominar o peturro e o petóide. O peturro, o petista burro, e o petóide, o petista debilóide, se não consegue, bicho. Porque eles batem de 10 em ignorância a qualquer bolsomínio. Tanto é que você percebe, né? As manifestações aqui no canal, quando aparecem eles. Eles escrevem aqui abaixo do canal, você vê. Mas os caras não acertam uma linha. O cara escreve 5 palavras, tem 6 erros. É isso. Daqui a pouco a gente volta.